Stop. You're going to take someone's eye out. Besides, you're saying it wrong. It's Leviosa, not Leviosa. Oi pessoal do Cabine Literária, tudo bem? Eu comecei esse vídeo com a Hermione porque eu não tinha uma maneira melhor para ilustrar, um exemplo melhor para ilustrar o tema desta semana, que é sobre correções gramaticais. Na verdade, será que o fato da gente ser leitor, da gente ler vorazmente, nos dá o direito de corrigir o outro? É claro que uma correção mental não faz mal a ninguém. Na verdade, eu faço isso o tempo todo. Aqueles memes que compartilham na internet, que é o Chapolin Colorado falando: pareço legal, mas corrige você mentalmente. Eu faço isso all the time. E faço isso quando eu sei a gramática. Mas ninguém, eu, você, sua mãe, seu pai, seu irmão, seu professor, seu diretor, seu chefe, ninguém está longe de falar uma gramática perfeita. E na verdade, teve uma coisa que eu aprendi na faculdade muito importante, que é o seguinte: não existe certo ou errado na língua. Então vejam bem, não existe certo ou errado na língua. Na gramática existe, claro que existe. Na gramática a gente tem as regras que a gente tem que seguir. E é óbvio, gente, que eu não estou aqui, não me entendam mal, é bom já falar isso na lata. Não estou aqui dizendo que a gente pode sair por aí falando português errado, ou que a gente pode sair por aí falando mais no lugar de mas, ou mas no lugar de mais, falando a gente junto, escrevendo a gente junto, ou pra mim fazer, etc. Todos esses exemplos bizarros que me dão coceira. Mas o que eu estou dizendo aqui, não me entendam mal, é que a gente não pode ficar corrigindo todo mundo, sabe? E pior, corrigir publicamente, corrigir de uma maneira grossa, sabe? Isso não pode acontecer. E eu vim aqui para contar para vocês um pouquinho da minha experiência. Eu, quando era pequena, eu amava gramática. E, na verdade, eu gosto até hoje. Tanto é que eu tenho várias gramáticas aqui na minha estante. Isso porque a minha mãe foi durante muito tempo professora de gramática. Na verdade, ela foi professora de latim, que ainda tá aqui num patamar, gente, bizarro. E é claro que ela me corrigia, mas tudo bem, ela era minha mãe e tal, mas ela não me corrigia o tempo todo. Ela fazia o possível e o impossível, tudo bem que eu tinha medo dela, mas ela fazia o possível e o impossível para que eu soubesse da gramática e ela não tivesse que me corrigir. Então, basicamente, e o mais engraçado de tudo isso é que quem fez a minha mãe começar a ler e gostar de ler efetivamente fui eu, e não o contrário. E aí depois que ela se apaixonou pela gramática, se apaixonou pela língua, se apaixonou pela literatura e tudo mais. E o mais engraçado é que eu tenho um exemplo também, outro exemplo muito específico, que foi o seguinte: o meu avô é irmão da Ana Cristina César, o meu bisavô era escritor, e o meu tio, que é o irmão da minha mãe, ele não só, ele fez letras, né, e a nossa diferença de idade é muito pequenininha, ele fez letras, e aí depois ele já fez doutorado com especialização em literatura africana. Então, assim, a minha família materna manja muito da literatura, manja muito da gramática. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Só que enquanto eu crescia, eu lembro que eu ficava revisando os meus e-mails, as minhas cartas, tudo que eu fazia, tudo que eu falava com eles, eu revisava 30 vezes e falava apreensiva, falava com medo. Porque eu tinha medo deles me corrigirem, eu tinha medo de aparecer uma pessoa pior falando alguma coisa errada. E aí um dia eu lembro que eu mandei um e-mail pro meu tio e falei: cara, desculpa aí os meus erros de português. Ele falou: não tem erro. E outra, cara, mesmo que tivesse, nós estamos conversando informalmente. Nós estamos falando sobre coisas da vida e eu não tenho que ficar te corrigindo. Eu não tenho que ficar olhando pra você e falando: Tati, isso está errado. A gente não precisa fazer isso, gente. E na verdade, a gente lê muito não nos dá esse direito. É claro que o fato da gente ler muito talvez faça com que a gente saiba um pouquinho mais, mas também a gente não pode ser elitista. Para com isso de ser elitista. As oportunidades que eu tive na vida são diferentes das oportunidades que outras pessoas tiveram. As minhas podem ter sido piores ou melhores, entendeu? E isso faz com que tenha uma variação na língua falada e na língua escrita da pessoa. Sem contar que o que a gente aprende, o que o nosso cérebro pega de informação, também é diferente de um para o outro. Eu posso decorar as coisas muito mais
mais fácil, de uma maneira muito mais fácil do que outra pessoa, ou muito menos fácil. Então, por exemplo, eu tenho uma dificuldade tremenda de decorar letra de música. É muito forte isso em mim, desde que eu sou pequena. Eu não sei decorar a letra de música, eu invejo quem decora a letra de música. Isso não quer dizer que eu não sei o que aquela letra de música tá falando. Mesmo que seja em outra língua, né? Mesmo que seja em inglês, ou mesmo que seja em nossa própria língua portuguesa. Eu tô me enrolando. Quando a gente tenta, e isso acontece muito, quando a gente tenta falar 100% certo, é quando a gente mais se enrola. E isso eu fazia muito com a minha família, e eu não quero que as pessoas façam comigo, sabe? E eu, voltando a essa coisa da música, eu tenho essa dificuldade, mas isso não quer dizer que eu sei menos ou que eu sei mais do que alguém, sabe? Não quer dizer... Isso, a gente não tá comparando o tempo todo, a gente não tem que comparar. E olha que eu tô falando isso, gente, se tiver alguém da época da minha escola assistindo esse vídeo, comenta aí embaixo, porque eu era muito chata, cara. Como eu tinha essa experiência gramatical da minha família, eu saía corrigindo geral. Quem assistiu Escola do Rock sabe que eu sou, oh meu Deus, eu sou aquela menina, eu fui aquela menina, a principal, que faz a iCarly, inclusive. Então, assim, é muito louco isso, cara, isso é muito chato. Eu passei a minha adolescência inteira corrigindo os outros. E, querendo ou não, isso fazia com que eu me sentisse melhor do que os outros. E eu nunca fui melhor do que ninguém. Muito pelo contrário, sabe? E sem contar também que a gente tem ali no meio, assim, é tanta coisa que a gente pode falar sobre essa coisa de corrigir gramaticalmente, né? Sem contar que a gente também tem o regionalismo, né? Porque o jeito que a gente fala é certo pra gente, o jeito que paulista fala. O jeito que carioca fala é certo pro carioca. O jeito que a pessoa do interior fala, minha bisavó fala vassoura, fala bagem. E não tá errado, tá certo. Entendeu? Porque essa língua, a língua nunca tá certa ou errada. A gramática talvez, mas a gramática sim, na verdade, mas a língua não. Então vamos parar com isso. E para vocês entenderem o link com a literatura, e na verdade eu queria até responder um comentário já agora, de antemão, que uma pessoa comentou no Cabine assim, gente, eu amo Cabine, vocês são legais, mas eu estou cansado de ver só Harry Potter como exemplo. E eu também estou cansada, amigo, me desculpa que eu tive que de novo citar, mas aqui quando eu falo de corrigir as pessoas por ser leitor voraz, né, e tal, não tem como a gente não pensar na Hermione. Do mesmo jeito de quando a gente fala de haters, não tinha como não falar do Draco, porque são personagens e que saco J.K. Rowling, todos os seus personagens se encaixam na nossa realidade. E isso é muito legal, isso é muito louco, mas eu vim aqui também citar outros exemplos, não somente Harry Potter. Quem leu Torreão, eu espero que vocês tenham lido Torreão, que vocês sabem que é um dos meus livros preferidos da vida. Eu tive um treco quando eu vi, cliquem aqui para vocês verem quando eu indiquei Torreão para vocês aqui no Cabine. E um dos personagens, eu não posso contar muito sobre ele porque vai ser um puto spoiler, mas ele sofre essa coisa da correção, porque ele tá passando por uma fase ali que ele tem que fazer tudo certinho. E ele sofre muito com a correção alheia. Então, no final das contas, eu lembrei dele na lata, que eu não posso nem falar o nome, não posso falar nada, porque vai ser spoiler, e lembrei de Matilda. Porque a Matilda é uma leitora voraz que lê desde os 4 anos, né, que é o livro do Roald Dahl, e é muito louco porque ela corrige os pais dela, ela corrige os irmãos, o irmão dela. Ela corrige muita gente. Só que é uma realidade totalmente distinta ali que a gente tá falando. Porque ela é uma criança prodígia e os pais são totalmente diferentes. O irmão é totalmente diferente. Então, na verdade, dá até um arzinho bonitinho ali, uma menina de 4 anos corrigir alguém, né? E, na verdade, ela não corrige tanto assim. Mesmo assim, ela consegue. O Roald Dahl fez uma personagem muito fofinha. E isso que eu queria de vocês. Eu queria que a gente parasse com essa mania de se achar superior. E também tentasse o máximo que a gente consegue. Eu sei, gente, que é muito difícil às vezes a gente pensar no outro, a gente pensar na realidade alheia. Eu ultimamente tenho entrado numa crise existencial para tentar identificar o que o outro passa, o que o outro passou. Eu só sou quem eu sou porque eu passei pelo que eu passei. Você só é o que você é porque você passou pelo que você passou. Então, a gente tem que tentar sempre se colocar no lugar do outro. Você gostaria de ser corrigido publicamente? Você gostaria que alguém que lê mais que você, ou que alguém que já fez faculdade, ou que alguém que tivesse um know-how melhor que o seu, te corrigisse por algum erro?
assim, eu vou insistir nessa coisa do publicamente. Se a pessoa for muito seu amigo, for muito familiar, tudo bem, eu faço isso também o tempo todo, porque eu não sou perfeita, né? Eu chego de ladinho e falo, ó, fulano, só uma coisa, me desculpa mesmo falar isso, mas ó, a gente é separado, mas, né, não é igual a mais, é diferente, mais é pra você somar algo, né, quando você tá somando, enfim, essas coisas a gente faz, né? A gente pode fazer, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente ler livro, a gente ter um canal de literatura, ou a gente, enfim, a gente estar nesse universo não nos faz melhor do que ninguém e não nos dá capacidade para corrigir as pessoas, sabe? A gente também pode errar e a gente também erra, não é só que a gente pode, a gente também erra, a gente erra muito, viu? Não se deixem levar por qualquer tipo de coisa. E leiam, né? Leiam sempre porque é óbvio e é um fato que a literatura faz a gente falar melhor. A literatura faz a gente entender melhor o nosso universo. A literatura faz com que a gente consiga entender ali a nossa língua, entender a nossa gramática, né, de uma maneira divertida, porque os livros são divertidos, se você lê o título que te agrada, né? Então, no final das contas, leiam para falar melhor, mas evitem de corrigir os outros, porque vocês não sabem da realidade alheia. E se for para corrigir, corrija ali na marotagem, corrija ali de cantinho, porque ninguém é melhor do que ninguém. Certo? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do tema dessa semana. Comentem aí embaixo personagens que vocês também acham que corrigem, né, loucamente as pessoas, ou que corrigem pouco, ou que deveriam corrigir, enfim. E eu não vou entrar nesse vídeo nem no mérito de erros nos livros, porque aí é outro vídeo, é outro tema, é outra semana e a gente vai conversando, tá bom? Um beijo e até segunda-feira que vem. Tchau! Então vamos lá. Vamos responder os comentários do meu vídeo passado, que foi o Odiadores Odiarão. No final das contas, eu já respondi um comentário que é do menino que falou sobre a gente só citar Harry Potter, certo? Me desculpa, amigo, de verdade. Eu vou tentar, a gente tá tentando não citar Harry Potter, mas a J.K. Rowling é culpada disso, tá? Mentira, não é culpada não, tadinha. Então vamos lá. O segundo comentário que eu vou responder é o seguinte. Renata Guimarães. Eu achei sua entrevista boa, tá? Achei muito boa. Então relaxa que sempre tem um chato. É que o ruim é que o povo que exige que todo mundo fale inglês perfeito sem sotaque nenhum, sendo que os americanos não sabem nem falar um obrigado sem sotaque. Eu quis responder esse comentário. Obrigada, Renata. Eu quis responder esse comentário porque eu achei muito interessante, que é uma coisa que eu sempre falo, né? Nós, brasileiros, temos um problema com isso, que é o seguinte. A gente acha que a gente tem que falar perfeito. E aí chega o americano aqui, o americano fala obrigado, aí você fala, oh, que lindo, falou obrigado. Mas na verdade a gente vai pra lá e a gente quer falar inglês desenfreadamente, né? E a gente não consegue entender que a gente tá aprendendo, que não é nossa língua materna, e por isso que tem super a ver aqui com o vídeo dessa semana. Então, no final das contas, se a comunicação é feita, fechado, porque o americano ele vai entender, é a gente mesmo que tem isso com a gente, sabe, de eu tenho que falar perfeito, porque senão ninguém vai me entender, porque senão vai dar tudo errado, e eu tenho isso também, tá, gente, não é só os outros, não, eu também tenho isso. Se eu vou estudar outra língua, eu quero sempre falar da melhor maneira possível, e aí as pessoas às vezes falam, não, mas tá bom, eu entendi o que você falou, eu falo, não, eu falei errado, e aí eu me sinto mal à beça, e eu mesma me corrijo, e aí que entra todo errado da história, porque você pensa em português, e aí você quer falar certinho o inglês igual você fala o português, e aí já era, você embanana tudo, e aí você fica tão mal que você falou alguma coisinha errada, e que você sabe que você falou errado, que aí a mensagem não vai até o final, sabe? Porque você fica tipo, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, então dá tudo errado. Então realmente, Renata, concordo contigo, e obrigada pelo elogio. E o último comentário que eu vou responder é da Joyce Fernandes, que também tem super a ver com esse vídeo, que é o seguinte: não consigo entender essas pessoas que se dizem leitoras, mas que não conseguem viver a principal lição que um livro traz, a capacidade de sentir empatia. O legal de ler é também poder conhecer pessoas diferentes e aprender a aceitá-las. Acho que os livros são feitos para que aprendamos a não julgar e a tirar conclusões precipitadas a respeito das pessoas. Lembro de um livro que li, onde a personagem era, para mim, uma chata fútil, e fico feliz por não ter desistido do livro, porque pude ver
o que ela passou e entender. Essa experiência fez de mim mais humana. Depois disso, encontrei uma garota parecida com a personagem e não a discriminei. Livros, aos poucos, nos ensinam a não julgar as pessoas. E, na verdade, isso me lembra o vídeo do Gabriel, né? Que fala que os leitores têm que ser mais empáticos. Acho que é isso. Que nós, leitores, temos que ter mais empatia. Eu acho que é isso. E realmente, Joyce, concordo em gênero, número e grau com você. Eu acho que a gente tem que ser assim mesmo. A gente tem, ainda mais, né, pra mim, gente, que vocês sabem que eu sempre fico falando, fiquem se amandinho, se amem, apenas o amor, all you need is love, nananã. Total, eu acho que a gente tem que parar de só julgar as pessoas e tem que aprender a ser mais empático. Existe isso? Empático? E antes de finalizar esse vídeo, pra você que teve paciência de me ver até aqui, muito obrigada. Mas eu também queria agradecer porque eu estou com um canal novo, eu ainda não publiquei nada. O canal chama Mimimi, e eu vou falar sobre os mimimis da vida que a gente faz, que os outros fazem e tal. E no final das contas eu pedi a ajuda de vocês pra se inscreverem, pra conseguir mudar até a minha URL personalizada. O YouTube ainda não percebeu que eu posso fazer isso, mas vai perceber. Mas muita gente se inscreveu sem eu ter conteúdo nenhum, e isso é incrível. Muito, muito, muito obrigada a vocês. Muito obrigada, galera do Cabine Clube, né, do Cabine Literária Clube, que vocês foram maravilhosos, vocês foram massa, divulgaram, me ajudaram a beça. Mas se você que tá assistindo ainda não se inscreveu no meu canal e quer me ver mais vezes por semana, eu vou deixar o link aqui embaixo e se inscreva, porque aí vai ter lá pelo menos um vídeo por semana. E eu ainda não sei quando que eu vou estrear, mas vai ser logo, é que eu quero ter tudo bonitinho pra vocês, ok? Um beijo e tchau!